Nessa videoaula vamos conhecer o que é um tronco de cone. Além disso, vamos aprender como se calcula a área e volume do tronco de cone. Então vamos começar definindo o que vem a ser um tronco de cone, né? Tronco de cone ele é um corpo redondo que ele é obtido quando nós intersectamos, quando nós cortamos um cone por um plano paralelo à base desse cone. Então vamos imaginar que nós tenhamos aqui um cone, aí você pega esse cone, faz nele um corte paralelo à sua base. À medida que eu faço um corte paralelo à base do cone, nós vamos obter a partir disso um cone menor e um tronco de cone. Então, na verdade, o tronco de cone você obtém a partir de um cone original, cortando esse cone de maneira paralela à sua base. Bem, observe os objetos abaixo. Todos esses objetos a seguir fazem parte do nosso dia a dia. Eles têm o formato de um tronco de cone. Então você tem aí a forma dos beijinhos, tem a forma de um tronco de cone. Você pode observar os copos, de maneira geral, são em formato de tronco de cone. A parte lateral aí do abajur também é um tronco de cone. A forma de bolo, inclusive já foi até questão do Enem, perguntando aí qual era o formato que se podia observar na forma de bolo, né? Então a forma de bolo também é um tronco de cone. Tanto é um tronco de cone a parte externa dela, como é um tronco de cone o miolo da forma. Você tem aí dois troncos de cone numa forma de bolo, dá para se observar. Bem, os elementos principais de um tronco de cone. Para a gente falar sobre os elementos principais, consideremos esse tronco de cone. Bem, o tronco de cone ele tem dois tipos de face. As faces são as bases. As bases do tronco de cone são círculos. Além disso, nós temos a face lateral. A face lateral ela é uma superfície redonda, que a gente vai ver que a face lateral tem um formato de um arco de uma coroa circular. Falaremos sobre isso melhor adiante. A superfície total do tronco de cone é a união da superfície lateral com a das bases do tronco de cone. Bem, em todo tronco de cone, nós vamos ter que o raio da base menor é chamado de Rzinho. Aí você tem indicado aí no tronco de cone o que é o Rzinho. O raio da base maior é o Rzão, também está indicado no nosso tronco de cone. Além disso, a distância entre as bases é a altura do tronco. Você tem aí mostrando o que é a altura do tronco de cone. E além disso, a distância lateral entre as bordas não é a distância entre as bases, é a distância entre as bordas, é a geratriz do tronco de cone. Também nós temos aí representada a geratriz do tronco de cone. Bem, a partir desses elementos, dá para a gente falar, dá para a gente definir o que vem a ser um tronco de cone reto e um tronco de cone oblíquo. Bem, um tronco de cone ele pode ser classificado, como a gente pode perceber, em reto ou oblíquo. Esse que você pode observar é um tronco de cone reto. O tronco de cone reto é quando ele é obtido a partir de um cone reto. Por outro lado, você pode ter um tronco de cone oblíquo, que é aquele que é obtido a partir de um cone oblíquo. Observe que o tronco de cone reto ele fica perfeitamente em pé, enquanto o tronco de cone oblíquo, claro, ele fica inclinado. Bem, vamos destacar aí no tronco de cone reto, esse triângulo em amarelo. Esse triângulo ele é retângulo. Você observa que o seu cateto, um deles é a altura do tronco de cone. O outro cateto, observem que ele há diferença entre os raios. Se você pegar o raio maior menos o raio menor, você tem a medida desse outro cateto. E ainda, a hipotenusa desse triângulo vai ser a geratriz. Então você observa que em todo tronco de cone reto é possível se construir um triângulo equilátero, um triângulo retângulo, onde esse triângulo retângulo ele tem hipotenusa igual a geratriz. Um dos catetos é a sua altura do tronco de cone e o outro cateto é a diferença entre os raios. Bem, em todo triângulo retângulo eu posso aplicar o teorema de Pitágoras. Aplicando o teorema de Pitágoras a esse triângulo amarelo, você chega nessa expressão que ela é válida em qualquer tronco de cone reto. O que equivale em qualquer tronco de cone reto?
A geratriz de qualquer tronco de cone reto ao quadrado é igual à sua altura ao quadrado menos a diferença entre os seus raios ao quadrado. Isso é uma fórmula muito importante, principalmente para você calcular, por exemplo, a área lateral do tronco de cone. Que aí você pode descobrir a geratriz dele por essa fórmula, ou ainda dá para descobrir a altura, né? Depende do que é dado na questão. Mas é uma fórmula muito importante, relacionando aí os 4 principais elementos do tronco de cone, que são geratriz, altura e raios. Bem, vamos falar então agora como é que se calcula as áreas de um tronco de cone. Vamos imaginar o seguinte, consideremos esse tronco de cone. Nesse tronco de cone, se eu planificá-lo, nós vamos ter algo desse tipo aqui. O que você vai obter? As duas bases, a sua planificação vai ser, ou vão gerar 2 círculos. Esses 2 círculos são de tamanhos diferentes, lógico, porque a base menor vai gerar um círculo menor do que a base maior. Além disso, um detalhe que eu quero chamar a atenção é com relação à lateral do tronco de cone. Quando você planifica um tronco de cone, a sua lateral ela vai gerar um arco de uma coroa circular, como a gente pode observar aí na imagem. Bem, em troncos de cone retos, nós vamos ter que as bases elas são círculos, como a gente pode observar, e esses círculos, um deles vai ter o raio da base menor e o outro círculo vai ter o raio da base maior. Além disso, a face lateral ela é um setor circular, um setor de uma coroa circular, na verdade. Esse setor da coroa circular ele vai ter como distância entre as bordas uma medida que é igual à geratriz do tronco de cone. Além disso, essa borda ela vai ser o comprimento do círculo da base menor, porque ela vai ser, quando for montar o tronco de cone, ela vai ser colada no círculo da base menor. Desse modo, essa borda, esse arco aí da coroa circular, ele vai ser 2π vezes o raio menor, já que o comprimento do círculo é 2πr. E essa outra borda, ela é o comprimento do círculo da base maior. Então é 2π vezes r. Bem, para as áreas nós vamos ter o seguinte. A área da base menor, que eu chamo de ABzinho, é a área do círculo de raio menor. E claro, a área do círculo de raio menor é π vezes o raio menor ao quadrado. Isso aí não tem dificuldade para se calcular. A área da base maior, que é a ABzão, né, é a área do círculo da base maior. E lógico, para calculá-la, nós vamos pegar π vezes r ao quadrado. Aí também não tem nenhuma novidade do que nós sabemos até agora. A novidade vem aqui. A área lateral, que vou chamar de AL, é a área do setor da coroa circular. Essa coroa circular que a gente pode ver montada. Bem, dá para a gente deduzir essa fórmula. Eu não vou deduzir porque não é importância para nós aqui, não tem importância para nós, não tem utilidade fazer a dedução. Mas fazendo a dedução dessa fórmula, a gente percebe que a área lateral de um tronco de cone é π vezes a geratriz que multiplica a soma dos raios. Então essa é a fórmula da área lateral de um tronco de cone. Por outro lado, a área total é a soma da área lateral com a área das bases. Desse modo, então, a área total é a área da base menor mais a área da base maior mais a área lateral. Ou seja, se nós tivermos essas 3 áreas, das 2 bases e da lateral, para obtermos a área total é só somar as 3 áreas, 2 da base com a da lateral. Além disso, se a gente quiser calcular direto a área total, sem precisar calcular separadamente a área das bases e a área lateral, é só substituir as fórmulas. Substituindo as fórmulas, nós temos que a área total, ela é π vezes r ao quadrado, que é a área da base menor, mais π vezes r ao quadrado, que é a área da base maior, mais π vezes a geratriz, multiplicado pela soma dos raios, que é a área lateral. Então, são essas as fórmulas principais para a gente calcular a área de tronco de cone. E aí eu quero chamar a atenção de vocês principalmente para a área lateral, que é uma fórmula diferente para nós por enquanto. A área lateral do tronco de cone, π vezes a geratriz, que multiplica a soma dos raios. Bem, vamos falar então do volume do tronco de cone. Bem, para você calcular o volume de um tronco de cone, você tem aqui um tronco de cone com raio menor R,
raio maior é Rzão e a altura Hzão, né? O volume do tronco de cone, ele vai ser calculado por essa fórmula aqui, ok? Então você tem que o volume do tronco de cone é π vezes a altura sobre 3, π vezes a altura do tronco sobre 3. Essa altura multiplicado entre parênteses por Rzão ao quadrado, mais Rzão vezes Rzinho, mais Rzinho ao quadrado. Essa fórmula, lógico, ela também pode ser deduzida, ela pode ser demonstrada. Envolve, por exemplo, você imaginar que é só pegar um cone grande original, retirar um cone menor na parte superior, você deduz mais ou menos por aí. E depois faz uma semelhança entre os raios e as alturas desses cones que nós trabalhamos. Bem, eu não vou deduzir, porque também não faz parte do nosso objeto de estudo aqui, dedução de fórmula. Mas, toda vez que nós precisarmos calcular volumes de troncos de cone, π vezes a altura sobre 3, multiplicado entre parênteses por Rzão ao quadrado, mais Rzão vezes Rzinho, mais Rzinho ao quadrado. Bem, com isso a gente finaliza a parte teórica da explicação deste assunto, né? E agora a gente vai resolver alguns exemplos para que nós possamos treinar as fórmulas que a gente viu. Então, inicialmente, consideremos o tronco de cone a seguir. Então, é um tronco de cone. Ele tem 3 centímetros de raio da base menor, ele tem 8 centímetros de raio da base maior e ele tem 6,5 centímetros de altura. Determine na letra A área da base menor. As áreas das bases a gente viu que é bem simples. A área da base menor, a base menor ela tem raio de 3 centímetros, então πr ao quadrado vai ficar π vezes 3 ao quadrado, ou seja, 9π centímetros quadrados. Bem rápido se faz a área da base menor. Igualmente rápido se faz a área da base maior. É só lembrar que o raio da base maior é de 8 centímetros. Então, a área da base menor, π vezes Rzão, a área da base maior, π vezes Rzão ao quadrado. Então, π vezes 8 ao quadrado vai ficar, então, 64π centímetros quadrados. Agora vem a parte que dá trabalho. Área lateral. Lembremos que na fórmula da área lateral precisa da geratriz. E que essa questão ela não nos deu a geratriz, mas ela deu a altura, então a gente pode inicialmente determinar a geratriz. Como? Através daquela fórmula que a gente viu que relaciona geratriz, altura e raios. Nós sabemos que a altura desse tronco de cone é 6,5, o raio maior é 8, o raio menor é 3. Então, pega a fórmula que a gente viu, que relaciona geratriz, altura e raios. Vamos substituir a altura por 6,5, os raios por 8 e 3. 8 menos 3 dá 5. Resolva agora os quadrados. 6,5 ao quadrado é 42,25. 5 ao quadrado dá 25. Soma tudo, então a gente obtém 67,25. Passa a raiz quadrada para o outro lado. A raiz quadrada de 67,25, aproximadamente 8,2 centímetros. Bem, isso é a parte trabalhosa. Encontrar a geratriz primeiro. Como eu encontrei a geratriz, então agora a gente pode aplicar a fórmula da área lateral, que é π vezes a geratriz multiplicado pela soma dos raios. Então vai ficar π vezes a geratriz, que é 8,2, multiplicado pelo raio maior, que é 8, mais o raio menor, que é 3. Bem, entre parênteses, 8 mais 3 dá 11. 11 multiplicado por 8,2 dá 90,2 π centímetros quadrados. Essa é, então, a área lateral desse tronco de cone. Bem, a letra D pede a área total. Para a gente fazer a área total, vamos imaginar o seguinte. Nós temos que a área total é a soma das áreas das bases com a área lateral. E nós já sabemos as áreas das bases e da lateral. Então, a área da base menor é 9π, a área da base maior 64π, a área lateral 90,2π. Soma todos os valores, a gente vai obter então a área total de 163,2π centímetros quadrados. Bem, o item E, para a gente finalizar essa questão, pede o volume desse tronco de cone.
Nós vimos que o volume do tronco de cônio ele pode ser calculado por essa fórmula. Π vezes H sobre 3, que multiplica entre parênteses R ao quadrado, mais R vezes R, mais R ao quadrado. Substitua os valores e vamos resolver primeiro entre parênteses, né? Repetir, tudo está fora do parêntese. 8 ao quadrado dá 64, 8 vezes 3 dá 24, 3 ao quadrado dá 9. Soma tudo que está entre parênteses, dá 97. Bem, eu pego agora 97, multiplico por 6,5 e divido por 3. Quando a gente fizer essa operação, nós vamos ter que o volume desse tronco de cônio aproximadamente 210,16 π centímetros cúbicos. A segunda questão. Um tronco de cônio ele tem bases de raios 1 e 4 centímetros. Sabendo que a altura do tronco é de 6 centímetros, calcular a sua área lateral e a sua área total. Bem, primeiro a gente tem que perceber que para a área lateral a gente vai precisar da geratriz, e nós não temos. Mas nós sabemos que a geratriz ao quadrado é igual à altura ao quadrado, mais a diferença entre os raios ao quadrado. Então a geratriz ao quadrado é 6 ao quadrado, mais 4 menos 1 ao quadrado. Então 6 ao quadrado mais 3 ao quadrado, isso dá 36 mais 9, que é 45. Portanto, a geratriz é a raiz quadrada de 45. Eu fatoro o 45 em 9 vezes 5. Portanto, a geratriz é a raiz de 9, que é 3, vezes a raiz de 5. Sabendo a geratriz, eu posso agora ir para a área lateral, que é π vezes a geratriz, multiplicado pela soma dos raios. Então, vai ficar π multiplicado por 3 raiz de 5, multiplicado por 4 mais 1. Como 4 mais 1 dá 5, 5 multiplicado por 3 raiz de 5 vai dar 15 raiz de 5 π centímetros cúbicos. Centímetros quadrados, digo, né? É a área. Essa é, então, a área lateral desse tronco de cônio. Ainda nessa questão, eu peço a área total. É claro que eu poderia calcular a área total como a gente fez na questão 2, calculando a área da base menor, a área da base maior e como a gente já tem a área lateral somando. Mas a gente pode também calcular a área total direto logo, utilizando essa fórmula. Então pega a fórmula da área total toda, substitua os raios, né? A área lateral também já estou calculando ali. Vamos resolver 1 ao quadrado dá 1, que multiplica o π. 4 ao quadrado dá 16, que multiplica o π. E aqui você tem 3 raiz de 5 multiplicado pelo 5. Bem, a área total vai ficar 1 vezes π dá π, mais 16 vezes π dá 16π. 3 raiz de 5 vezes 5 dá 15 raiz de 5, repete o π. Bem, agora a gente vai fazer da seguinte maneira. π mais 16π dá 17π, repete o restante. E aí, então, nós podemos colocar o π em evidência, já que ele é o único que se repete, de maneira que nós temos que a área total desse tronco de cônio é 17 mais 15 raiz de 5, fecha parêntese, π centímetros quadrados. A terceira questão. Os raios das bases de um tronco circular reto. Tronco circular reto é um tronco de cônio, né? Eles medem 3 e 2 metros. Sabendo que a altura do tronco é de 6 metros, calcular o seu volume. Bem direta essa questão, nós sabemos que o volume de um tronco de cônio é π vezes a altura sobre 3, que multiplica R ao quadrado, mais R vezes R, mais R ao quadrado. Então vai ficar π vezes 6 sobre 3, já que a altura é 6, multiplicado por 3 ao quadrado mais 3 vezes 2, mais 2 ao quadrado, porque os raios são 3 e 2. Bem, 6 dividido para 3 dá 2, então o volume fica 2π, multiplicado entre parênteses por 3 ao quadrado é 9, 3 vezes 2 dá 6, 2 ao quadrado é 4. Somando o que está entre parênteses, nós vamos obter 19. 19 multiplicado por 2π dá 38π centímetros cúbicos. Isso é, então, o volume do nosso tronco de cônio. Quarta questão. Uma indústria de suprimentos para laboratórios pretende fabricar suportes de metal para tubos de ensaio cônicos, conforme representado ou como representado ao lado.
Na verdade, essa indústria quer fazer um suporte que ela coloca o tubo de ensaio cônico nesse suporte e ele fica apoiado. Bem, considerando que a altura do suporte deve ser a metade da altura do tubo, então o suporte deve ficar na altura H/2. E que a circunferência do suporte que fica em contato com o tubo é paralela à sua base, estabeleça uma relação entre a medida R' do raio da circunferência do suporte e a medida R' do raio da base do cone que representa o tubo de ensaio. Bem, os triângulos que eu vou destacar na imagem, eles são semelhantes. Quais são os triângulos? Esse triângulo aqui, ele tem um dos catetos equivalente ao raio do nosso suporte, do nosso tubo de ensaio, né? E ele tem a altura equivalente à altura do tubo de ensaio. Ele é semelhante a esse triângulo aqui, que tem como raio, ou como um dos catetos, o raio do suporte, e ele tem como altura, a questão falou que a altura do tubo de ensaio é metade, a altura do suporte é metade da altura do tubo de ensaio. Então esse cateto aí do triângulo verde, triângulo retângulo verde, é metade da altura do nosso tubo de ensaio. Então ele tem aí esse cateto H/2. Bem, como esses triângulos são semelhantes, eu posso montar uma razão entre as medidas. Então, o raio maior está para o raio menor, assim como a altura maior, que é H, está para a altura menor, que é H/2. O que eu posso fazer? Divisão de fração. Repete a primeira, que é o H, multiplica pelo inverso da segunda, que é 2/H. Corta os H's e a gente vai ter que o R está para R é igual a 2. A partir daí, produto dos meios pelos extremos, então 2R é igual a R. Isso quer dizer que o raio menor, o R, que é o raio do suporte, é R/2. Ou seja, nós temos que o raio do suporte é metade do raio do nosso tubo de ensaio cônico. O que você pode perceber? Você pode perceber que existe uma proporcionalidade entre a altura e os raios. Como a gente tinha que a altura do suporte é metade da altura do tubo de ensaio, então, com a mesma proporção, o raio do suporte é metade do raio do tubo de ensaio. Essa proporção ela é sempre válida e ela vai ser útil quando a gente for resolver algumas questões. Então, se lembrem, há sempre proporcionalidade entre as alturas e os raios. O exemplo 5. Considerando o tronco de cone reto apresentado na imagem, determine quais devem ser as medidas de R' e R' para que o volume desse tronco de cone seja igual a 168 π decímetros cúbicos. Use o π igual a 3,14 e aí você observa na imagem que a altura do tronco de cone é de 6 decímetros e que a sua geratriz ela vai fazer com o plano da base um ângulo de 45 graus, como nós podemos observar. Bem, para trabalharmos com o volume do tronco, nós temos que buscar algumas relações entre o raio maior, o raio da base maior, e o raio da base menor. Bem, observando o triângulo destacado, a gente vai obter algumas medidas a partir daí. Nesse triângulo destacado, nós vamos ter que essa medida desse cateto, ela vai ser o raio da base maior menos o raio da base menor. Bem, nesse triângulo destacado, como nós já sabemos que a partir do ângulo de 45 graus, o cateto oposto ele é de 6 decímetros, que é a altura do nosso tronco de cone. E o cateto adjacente é R menos R, então dá para a gente fazer aplicação de trigonometria aí. Pegando a tangente de 45, é o cateto oposto, que é 6, sobre o cateto adjacente, R menos R. Mas lembremos que a tangente de 45 graus é 1. Então, fazendo produto dos meios pelos extremos, R menos R é igual a 6. E aí, claro, você chega à conclusão de que o raio maior é 6 mais o raio menor. Bem, sabendo dessa relação, eu ainda não terminei de resolver a questão, porque eu quero saber quanto é que ele vale, não é a relação entre eles.
Mas lembremos que a gente sabe o volume desse tronco de cone e eu ainda não utilizei essa informação. Então, pegando a fórmula do volume do tronco de cone, lembremos que o volume é 168 π. Isso aí vai ser igual a π vezes a altura, que é 6 sobre 3, multiplicado por R ao quadrado. O R é 6 mais R, mais R, que é 6 mais R, vezes o R, mais o R ao quadrado. Eu posso, então, dividir o 6 pelo 3, então fica 168 π, é igual a 2π, porque 6 dividido para 3 dá 2. 6 mais R ao quadrado é quadrado da soma de dois termos. Você pega quadrado do primeiro, 6 ao quadrado é 36, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, 2 vezes 6 dá 12, 12 vezes R dá 12R, mais o quadrado do segundo, R ao quadrado. Mais, agora distribuindo 6 mais R vezes R, R vezes 6 dá 6R, R vezes R dá R ao quadrado, e repete o mais R ao quadrado. Bem, logo em seguida, para dar uma simplificada no nosso cálculo, eu peguei o 2π, passei dividindo o 168π. Além disso, R ao quadrado mais R ao quadrado mais R ao quadrado dá 3R ao quadrado. 18R mais 6R, digo 12R mais 6R dá 18R. E o 36 eu repeti. Bem, 168π dividido para 2π vai dar 84. O restante eu só repeti. Agora eu vou jogar tudo para o começo e igualar a zero para eu chegar numa equação do segundo grau. Jogando tudo para o começo e igualando a zero, vai ficar 3R ao quadrado mais 18R mais 36 menos 84 igual a zero. Que resolvendo, juntando, fica 3R ao quadrado mais 18R menos 48 igual a zero. Dá para a gente dar uma simplificada nessa equação do segundo grau. Dá para dividir todo mundo por 3. Dividindo todo mundo por 3, eu chego na equação do segundo grau. R ao quadrado mais 6R menos 16 igual a zero. Essa equação do segundo grau você vai resolver. Resolva aí por delta e bhaskara. E você vai encontrar que o R ele é menos 8 ou 2. Mas vamos lembrar que o menos 8 ele não convém, porque o R é um raio e não podemos ter raio negativo. Então a única resposta que convém é que o R é de 2 decímetros. Se o R é 2 decímetros, nós sabemos que o R é 6 mais R. Então o R ele vai ser 6 mais 2, ou seja, o R é 8 decímetros. Portanto, então, aquele nosso tronco de cone, ele tem raios de medida 6 e, 2 e 8 decímetros, de maneira que o seu volume seja 168 π decímetros cúbicos. Sexto exemplo, da Federal de Minas Gerais. Um funil ele é formado por um tronco de cone e um cilindro circular retos, como representado na figura abaixo. A parte superior do funil é um tronco de cone, a parte inferior é um cilindro. Bem, sabe-se que a geratriz do tronco de cone é 8, o raio maior é 5, o raio menor é 1. Além disso, o raio menor do tronco de cone é o raio do cilindro e a altura do cilindro é 4 raios de 3. Considerando essas informações, no item A, pede para a gente calcular o volume do tronco de cone, ou seja, o volume do corpo do funil. Bem, para a gente calcular o volume do tronco de cone, a gente tem que primeiro saber qual é a altura desse tronco. E para a gente saber qual é a altura, tem essa fórmula que relaciona geratriz, altura e raios. Bem, a geratriz eu sei que é 8, a altura do tronco eu quero saber, os raios são 5 e 1. 5 menos 1 dá 6, 5 menos 1 dá 4, troquei aí, 5 menos 1 dá 4, 8 ao quadrado dá 64, 4 ao quadrado dá 16, passo 16 para o outro lado subtraindo, 64 menos 16 vai dar 48, passa agora a raiz quadrada do 48, como 48 não tem raiz exata, fatore em 16 vezes 3, de maneira que a raiz do 16 é 4 e o 3 fica na raiz. Com isso, então, nós temos aí que a altura do tronco de cone,
a altura do corpo do funil é 4 raiz de 3 centímetros. Bem, com essa altura, dá para a gente calcular o volume do tronco de cone, o volume do corpo do funil. Pega a fórmula do volume do tronco de cone, substitua a altura por 4 raiz de 3, o raio maior por 5, o raio menor por 1. Bem, resolvendo então, 5 ao quadrado é 25, 5 vezes 1 dá 5, 1 ao quadrado dá 1. Soma tudo, dá 31. 4 raiz de 3 vezes 31 dá 124 raiz de 3, repete o π sobre 3. Portanto, o volume do nosso corpo do funil, né, que é na verdade o tronco de cone, 124 raiz de 3 π sobre 3 centímetros cúbicos. A letra B, calcule o volume total do funil. Bem, a gente já sabe que o volume da parte superior, que eu vou chamar de V1, é 124 raiz de 3 π sobre 3 centímetros cúbicos. Basta agora a gente saber o volume da parte inferior e somar. A parte inferior é um cilindro, esse cilindro tem raio 1 e tem altura, como a questão já me deu, 4 raiz de 3 centímetros. Daí então o seu volume, que eu vou chamar de V2, vai ser π vezes o raio ao quadrado vezes a altura, que é a fórmula do volume do cilindro. Então vai ficar π vezes o raio, que é 1 ao quadrado, vezes a altura, que é 4 raiz de 3. Portanto, então, o volume 2 vai ficar 4 raiz de 3 π centímetros cúbicos. E agora? Agora é só a gente pegar e somar. O volume total do funil é a soma dos volumes 1 e 2. Então vai ficar 124 raiz de 3 π sobre 3, mais 4 raiz de 3 π. Bem, para igualar os denominadores, bota tudo sobre 3, né? Então vai ficar 3 dividido para 1 dá 3, 3 vezes 4 dá 12, por isso a segunda fração ficou 12 raiz de 3 π sobre 3. Agora você junta 124 raiz de 3 π com 12 raiz de 3 π, vai dar 136 raiz de 3 π sobre 3 centímetros cúbicos. Isso é então o volume do funil inteiro que a gente queria calcular. A letra C. Suponha que o funil, inicialmente vazio, começa a receber água a 127 ml por segundo. Sabendo que a vazão do funil é 42 ml por segundo, calcule quantos segundos são necessários para que o funil fique cheio. Observe, entra mais água no funil do que sai. Entra 127 ml por segundo e só sai 42 ml por segundo. O que é que isso quer dizer? Isso quer dizer que vai ficar represando água no funil. Como vai ficar represando água no funil, vai chegar um momento que o funil vai estar completamente cheio. Quanto tempo vai demorar? Para a gente saber isso, observemos que, já que a vazão do funil é menor do que a quantidade de água que ele recebe, o funil ele vai represar 85 ml por segundo. De onde é que sai 85? É 127 menos 42. Bem, se o funil represa ou enche a 85 ml por segundo, o volume do funil, que a gente já calculou no item anterior, é 136 raiz de 3 π sobre 3. Se você trocar o π por 3,14 e a raiz de 3 por aproximadamente 1,73, a gente tem que o volume do funil ele é de aproximadamente 246,6 ml. Bem, agora é só uma questão de lógica, né? Se o funil tem 246,6 ml de volume e a cada segundo ele represa, ele enche 85 ml, quanto tempo ele vai demorar para encher? É só a gente pegar então e dividir 246,6 por 85. Isso vai dar aproximadamente 2,9 segundos. Então o funil ele vai ficar completamente cheio em aproximadamente 2,9 segundos. Bem, com isso chega ao fim a nossa videoaula. Retornamos em breve com mais outra videoaula continuando os nossos assuntos.